Olá, pessoal do teatro, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo e bem-vinda à nossa aula número 19 da oficina de teatro. Bom, quem está acompanhando aí sabe que esta é a penúltima aula. Sim, diferentemente das outras oficinas, essa oficina de teatro vai ter 20 aulas, certo? As demais aí estão encerrando seu ciclo com 19 aulas. Então temos uma aula bônus ainda, aí a gente vai concluindo todo esse conteúdo, né? Essas últimas aulas que nós estamos tendo aqui, elas fazem parte desta série dedicada a esse tema, a esse assunto específico, né? Que é essa teoria, esta técnica desenvolvida pelo Augusto Boal, chamada teatro do oprimido, e tudo que engloba o teatro do oprimido. A gente está trazendo aqui um resumo, né? Estamos dando uma pincelada em todo esse assunto que traz aí em volta do Augusto Boal, dessas proposições dele, enfim. Voltem lá nas aulas anteriores, se você ainda não assistiu, né, para também começar a entender, porque isso aqui é uma sequência, né? Como eu disse, é uma série de aulas, então uma vai dependendo da outra. Quer dizer, você pode assistir essa aula de hoje aqui, a aula 19, né, tranquilamente, você vai compreender, é claro, só que é muito mais legal se você começar lá da primeira aula, aí você vai entender a vida, a obra do Augusto Boal, o porquê que ele criou tudo isso, quais os objetivos, né, quais as metas para todo esse conteúdo que a gente está desenvolvendo, beleza? Então, vamos lá, sem mais demora. Vamos fazer um resuminho aqui, né? Na aula número 1, dedicada ao teatro do oprimido, então a gente falou sobre o teatro-imagem. Na aula 2 a gente falou sobre o arco-íris do desejo. Na aula 3 sobre o teatro-jornal. Na aula 4 sobre o teatro-fórum. Na aula 5 sobre o teatro do invisível. Nessa aula 6 a gente vai falar sobre o teatro legislativo e a importância do espectador, né, para a cena teatral. Então, esse debate, né, que acontece nas cenas que se utilizam do teatro do oprimido, das técnicas ali incluídas no teatro do oprimido, elas geram esses debates que são, digamos, o fundamento, né, o que faz girar essas propostas dentro do teatro do oprimido. Isso não é diferente para essa aula de hoje, que vai falar do teatro legislativo. Quem aí já participou, por exemplo, de um júri simulado, que vocês vão simular um tribunal e vão começar a deliberar as decisões ali colocadas? Isso às vezes é muito praticado na própria escola mesmo, né? Para desenvolver determinados assuntos. Então, o teatro legislativo que o Augusto Boal propõe é parecido com isso, certo? A gente pode simplificar dessa maneira esse entendimento. Então, é parecido com aquele júri simulado que a gente faz na escola. Muitas escolas aí aderem a esta técnica para aplicação de conteúdos, né? Então eu vou contar aqui como que surgiu de fato essa técnica dentro do teatro do oprimido pelo Augusto Boal. Vamos então introduzir esse nosso conteúdo aqui hoje. Vamos lá! Bom, então a gente não pode separar de jeito nenhum aqui o teatro legislativo, né, da política mesmo, né? Eu já vou falar um pouquinho para vocês disso tudo. E já a primeira coisa que eu coloco aqui é resgatando o nosso assunto da aula 17, né, do teatro do oprimido 4, que ficou em cima ali do teatro fórum e tal. Contei algumas histórias ali do teatro fórum, né? E eu quero dizer aqui que o teatro legislativo, ele é uma extensão do teatro fórum, certo? Vamos lá entender então como que o teatro legislativo surgiu. Em 1992, né, o Augusto Boal,
ele desenvolveu esta técnica, né? O movimento começou durante o processo de impeachment que derrubou o então presidente Fernando Collor de Mello. Quem não lembra aí, foi realmente um caso muito famoso, né? Que aconteceu ali, o primeiro a ser eleito, né? O primeiro presidente a ser eleito de forma direta, depois de mais de 2 décadas durante as quais o cidadão foi impedido de escolher o governante do país. A gente está falando aqui da ditadura, né? Durante esse período, aquele período efervescente de manifestações, Boal foi convencido por alguns membros do seu centro de teatro do oprimido, que já existia naquela época, a concorrer uma vaga de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Apostando na derrota, então ele era crente de que ele não iria ganhar, não iria vir a se tornar um vereador efetivamente. Então ele chegou até a declarar que ele não corria o menor risco de ser eleito, mas se fosse eleito, ele levaria o teatro do oprimido para o legislativo, né? Então ele estava bem enganado, tão enganado que a campanha político-teatral do Augusto Boal foi às ruas e o diretor de teatro ele foi eleito. Então ele exerceu ali realmente seu exercício de vereador mesmo, ali na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bom, a partir daquele momento nascia uma nova técnica no centro do teatro do oprimido, o teatro legislativo, que é esse tema da nossa aula de hoje. Bom, em resumo, o teatro legislativo, que funcionou durante e após todo o mandato de Boal na Câmara, funcionava da seguinte maneira: redes de núcleos de teatro do oprimido eram formadas em diversas partes da cidade, reunindo pessoas que estavam dispostas a expor seus desejos e necessidades dentro daquela comunidade. A partir daí, eram montadas cenas de teatro-fórum, coordenadas por integrantes do teatro do oprimido. O palco principal das apresentações era a calçada em frente ao prédio da Câmara Municipal dos Vereadores. As escadarias serviam de arquibancada e uma lona no chão e uma estrutura de fundo delimitavam o espaço cênico, ou seja, como se fosse o palco mesmo. Os vereadores eram convidados a participar da encenação porque a ideia era a de reproduzir na rua o que acontecia ou deveria acontecer no plenário, a partir dos problemas expostos ali pela população, ou melhor, pelos atores. E não é que a ideia deu super certo? Por meio dessa iniciativa revolucionária, foram aprovadas 13 leis municipais e vários outros projetos de lei foram apresentados à casa, embora não tenham vingado. Do teatro legislativo também saiu a proposta que resultou em 1997, após o final do mandato de Boal, na primeira lei de proteção às testemunhas de crimes, que inspirou a Lei Federal de Proteção às Testemunhas. Estimulando o exercício pleno da cidadania, o teatro legislativo continua a todo vapor e manda um recado. Para colocá-lo em prática, não é preciso realizar uma sessão simbólica do Teatro Fórum. O principal é recolher projetos de lei por escrito, debatê-los com o grupo popular, fazer contato com especialistas no tema e assessores legislativos para ver quais deles podem ser encaminhados. Então, com esta história toda da candidatura, da eleição, que o Augusto Boal se tornou vereador naquela época, ele pretendia realmente, com o teatro legislativo, humanizar a política, trazer o cidadão para perto desse debate, trazendo assim as soluções para esses debates. Então, ali, humanizar a política, porque o próprio Boal diz que todo mundo pode fazer política, até mesmo os políticos. Até fica parecido com aquela frase, né, que todo mundo pode fazer teatro, até mesmo os atores, né? Então, esse papel de popularizar a política, então o cidadão comum se ver
né, sendo representado, tendo seus problemas em resolução por meio de suas discussões, dos seus debates, né? Então com isso, né, era esperado realmente uma contribuição para diminuição da violência, diminuição da corrupção, enfim, inúmeras coisas de desigualdade, inúmeras coisas envoltas dessas discussões iam surgindo. Essa técnica ainda é muito, muito utilizada mesmo, tá? Então, assim, a gente está tendo aqui realmente um resumo de tudo isso. E então eu já gostaria de puxar aqui isso que está dentro do nosso cronograma ali, né? Que diz assim: o papel do espectador no jogo e debates teatrais. Então, o papel do espectador no jogo e também nos debates teatrais, né? O espectador, né, por esse olhar do teatro do oprimido, ele realmente se torna o protagonista, né? O spectator. Somos espectadores das nossas ações e atores das nossas ações ao mesmo tempo que tudo está acontecendo ali. Então, o espectador, ele é fundamental justamente para essas resoluções virem à tona, para esse debate se tornar igualitário e democrático, realmente, efetivamente democrático. Então, esse papel do espectador do jogo, então vamos lembrar lá dos jogos teatrais, né? Todos os jogos agora, imaginem eles sem os espectadores. Então a gente pode pensar que nós, enquanto jogadores, também somos espectadores. Então o jogo não acontece se não tem o espectador daquela ação, né? E os debates teatrais, eles são necessários para ir ao encontro desse teatro do oprimido, certo? Então nós temos algumas escolhas a se fazer aí nessa prática teatral. Ou a gente faz uma peça clássica, né, da maneira clássica, pega um texto, decora e encena lindamente, né, muito legal, vai ter uma mensagem. Ou a gente traz essa formação de teatro por meio mais democrático e por meio participativo do espectador, juntamente com os atores e artistas envolvidos, certo? Vamos lá então, eu vou deixar alguns materiais complementares aí para todo mundo conseguir entender um pouco mais desse teatro legislativo, né? E não esquece de ver todos os outros materiais complementares que nós temos nas aulas anteriores, ok? Vamos encaminhando aí, gente. Na próxima aula a gente finaliza esse conteúdo. Lembrando que a gente não tem a intenção aqui de encerrar as atividades relacionadas ao teatro dentro da nossa comunidade, e sim expandir por meio dos multiplicadores. Tema esse que a gente vai falar na aula número 20, né? Nessa nossa finalização. Mantenham-se aí conectados, interajam aí no WhatsApp, mandem uma mensagem aí nesse vídeo que está postado aí, beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo para todo mundo e se cuidem!